Olá, pessoal, sejam bem-vindos, alunos da fisioterapia. A gente está aqui no nosso bate-papo com o cientista, que é uma atividade que faz parte da disciplina PCI do Sistema Neurolocomotor. Eu sou Steven Gen, sou professor da FRJ cientista, e estou aqui com José Salerno, que é mestre em Ciências Morfológicas pela FRJ, cientista também, e está me ajudando a organizar essa atividade. O nosso convidado, que está aqui conosco, é o Michel Lourenço, que é professor do Instituto de Bioquímica Médica da FRJ e tem vasta experiência no estudo de doença de Alzheimer, que é justamente o tema da nossa conversa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2050 haverá mais de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais. Uma decorrência esperada desse processo é o aumento na prevalência de doenças associadas ao envelhecimento, como a demência, uma das principais causas de incapacidade e morte entre idosos. A doença de Alzheimer é o mais prevalente tipo de demência, correspondendo a mais de 60% dos casos em pessoas que têm mais de 65 anos. A doença de Alzheimer é um transtorno degenerativo, progressivo, irreversível e fatal, que se manifesta pela perda de funções cognitivas como memória, orientação e linguagem. Nos estágios iniciais, os sintomas podem ser confundidos, inclusive, com o processo natural do envelhecimento. Ainda não há cura para a doença de Alzheimer, mas há muita pesquisa que aponta justamente na direção de tratamentos, identificação de riscos associados e melhores diagnósticos. E é sobre esses assuntos que a gente vai falar agora com o professor Michel Lourenço. Tudo bem, Michel? Tudo bem, prazer estar aqui conversando um pouco com você, com os alunos de fisioterapia. Obrigado pela presença e é um privilégio você estar aqui com a gente conversando sobre esse tema, que é um tema que você já tem estudado há tanto tempo. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é a doença de Alzheimer, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional. Eu conheço a tua trajetória desde o começo, eu sempre acompanhei. O pessoal ainda talvez não conheça, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como é que você se interessou pelo estudo da doença de Alzheimer. Olha, como você falou, hoje eu sou professor adjunto do Instituto de Bioquímica Médica da FRJ, no CCS, né? E eu fiz graduação em Biologia, modalidade genética, e depois fiz mestrado e doutorado em Bioquímica, em Química Biológica, já no Instituto de Bioquímica Médica. Né? Desde a graduação, eu sempre tive interesse em biologia celular, em entender como esse mundo micro funciona, como as coisas funcionam no aspecto micro, né? Mesmo estudando biologia, que é uma área de atuação onde as pessoas tendem a ver com uma coisa mais macro, o estudo dos animais, das plantas, do ambiente, né? Da ecologia, eu sempre gostei muito da parte micro da coisa, né? Tentar entender lá nos mínimos detalhes como as coisas funcionam. E aí, tendo assim, interesse por biologia celular e depois descobrindo um pouco sobre o cérebro, que é um órgão fascinante, né? Que realmente me fascina até hoje, né? Continua me fascinando, por assim dizer, eu comecei a tentar buscar por coisas que me levassem mais para esse caminho de estudar como que o cérebro funciona em detalhes. E aí surge essa questão da neurociência celular ou molecular, por assim dizer, né? Então, eu sempre fui interessado no assunto e tive a oportunidade de estagiar no laboratório do professor Sérgio Ferreira, que era professor do Instituto de Bioquímica Médica na época, né? Hoje ele está na Biofísica, e comecei a me interessar cada vez mais pelo estudo de como algumas toxinas, algumas proteínas, na verdade, levam ao prejuízo de função neuronal, levam a prejuízo de comunicação entre os neurônios, na verdade, né? E essa grande linha de pesquisa que me move até hoje, inclusive, né? Porque o desafio é grande e a gente tem muita coisa para descobrir ainda. E foi nisso que eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e a gente conseguiu contribuir, assim, não só com esse estudo micro, mas também contribuir para como o entendimento sobre os aspectos mais, digamos, sintomáticos, clínicos da doença de Alzheimer se manifestam, e também, não só isso, mas também relacionado à doença de Alzheimer com potenciais fatores de risco, né? A gente sabia já de estudos clínicos que alguns fatores de risco existiam, mas a gente não sabia como que esses fatores de risco, de fato, aumentavam o risco para a doença, né? Então, eu acabei podendo contribuir um pouco com essa história, né? E nós acabamos fazendo alguns trabalhos que tiveram alguma repercussão bem interessante. Mas, assim, em termos pessoais, a minha trajetória, assim, de quem entrou na faculdade para ser professor de ensino médio, né, que era o que eu queria, né, e depois, assim, se apaixonou pela ciência, pela pesquisa. Inicialmente, eu queria estudar zoologia, estudar alguns equinodermos, que era um grupo que eu gostava, Estrela do Mar, etc. E fui me apaixonando pela biologia celular e neurociência, assim. Então, a minha trajetória mudou um pouco, mas hoje eu posso dizer que eu sou totalmente feliz e satisfeito com o que eu faço, assim.
Legal, isso é importante porque você tocou no ponto de a gente ter que ser feliz com a nossa profissão, né? E você demonstra isso muito bem aí na tua, quando você está contando da tua trajetória. Acho que o José tem uma pergunta para você. Obrigado, Michel, pelo resumo da sua grande história. Então, com essa turma, a gente vai estar abordando alguns conceitos importantes de anatomia do sistema nervoso central. Então, eu queria pedir para você contar um pouco para a gente de quais são as alterações anatômicas principais na doença de Alzheimer. Olha, a doença de Alzheimer, como o Stevens falou, é a principal forma de demência. Quando a gente pensa em demência, a gente pensa em neurodegeneração. Na verdade, esse conceito de neurodegeneração se refere basicamente à morte de neurônios. Então, uma das coisas que você pode esperar que aconteça ao longo da progressão da doença de Alzheimer, que geralmente é relativamente lenta, né, é uma morte de neurônios no cérebro, e isso vai gerar, num aspecto mais anatômico, uma redução do volume, uma redução do tamanho de algumas áreas do cérebro, né. Existe uma progressão específica, ou seja, não é o cérebro como um todo que diminui de tamanho, né? O que acontece é o início em determinadas regiões do cérebro, como é o caso do hipocampo, que é uma região subcortical importante para a memória, né? Acontece também a redução de algumas áreas muito específicas do córtex no início da doença, então desde o córtex frontal até o córtex somatosensorial ou somaestésico, você também tem redução do volume, e você tem, em paralelo, um alargamento dos ventrículos laterais. Então, assim, são os aspectos anatômicos principais que definem a progressão da doença de Alzheimer, por assim dizer. Mas é importante mencionar também que a doença de Alzheimer parece atingir também alguns órgãos periféricos. Então, não é só o cérebro que parece ser impactado pela doença, né? E as progressões são diferentes. As progressões individuais são diferentes. Então, cada pessoa vai ter um ritmo de progressão específico, por assim dizer. Mas, de modo geral, você tem um impacto de regiões que são muito importantes para a memória no cérebro, como eu falei, é o caso do hipocampo, é o caso também do córtex frontal, do somatosensorial também. Você pode ter até em paciente, um cérebro de uma pessoa normal pesa, sei lá, 1,5 kg, por assim dizer, o cérebro de uma pessoa não demenciada. Em casos mais graves de doença de Alzheimer, você tem cérebros que passam a pesar 900 gramas. Então, você tem uma redução bastante acentuada em alguns casos. Então, essa é mais ou menos a anatomia, que anda junto com a deposição de umas proteínas em formato mal enovelado, né? Então, a principal proteína é a proteína beta-amiloide. Então, você vai vendo um acúmulo, na verdade, de placas amiloides, que são lesões, que são agregados extracelulares dessas proteínas, desse peptídeo beta-amiloide, e que acabam se depositando nessas mesmas regiões onde você está tendo neurodegeneração. Além disso, tem outras lesões intracelulares que são os agregados de tau, uma proteína chamada tau, que são os emaranhados neurofibrilares. Também se depositam numa progressão específica que diverge um pouquinho dessa progressão do beta-amiloide, mas também acontece de forma, digamos assim, paulatina no cérebro. E acaba que o paciente diagnosticado, o paciente que tem sintomas, geralmente tem neurodegeneração, ou seja, morte de neurônios, acúmulo dessas placas amiloides e acúmulo desses emaranhados neurofibrilares. É mais ou menos essa anatomia, por assim dizer, né, da doença. Legal. Excelente, Michel. Uma das coisas que você comentou aí é a questão de você ter degeneração celular e dessas alterações elas acontecerem gradativamente, né? Uma das coisas que você estudou, que eu acho um dos seus trabalhos mais incríveis, é essa relação do Alzheimer com, por exemplo, algum fator, digamos assim, externo ao cérebro, né? Como, por exemplo, uma comorbidade, uma outra doença, como a questão da diabetes, né? Se pudesse contar para a gente um pouco dessa relação, né? Qual é a relação da diabetes, do açúcar, da insulina com o risco para Alzheimer? Essa é uma pergunta super interessante, Stevens, porque se a gente costuma ver aí na sociedade, né, e dentre nossos amigos, familiares, né, eventualmente a gente conhece pessoas que têm familiares com Alzheimer, né? E não parece ter muita explicação, na verdade, porque não existe um componente hereditário muito forte, apenas em alguns casos específicos, né? E parece que as pessoas que desenvolvem Alzheimer acabam desenvolvendo de uma forma mais esporádica, por assim dizer, né? Então, é meio quase como se a gente diria que é um sorteio, a gente diria que é aleatório, se a gente hoje não entendesse um pouquinho melhor de como isso funciona, né? E aí, o que acontece é que é uma doença multifatorial, então você vai ter vários componentes que podem, assim, ir se somando para aumentar o risco de desenvolver a doença,
e vários deles têm a ver com o estilo de vida, né? Um dos fatores importantes, né, que já se sabe desde a década de 90, em termos epidemiológicos, que aumenta consideravelmente o risco de desenvolver Alzheimer, é a disfunção metabólica. Então, se a gente pensa em disfunção metabólica, a gente pensa em dois grupos de doença que estão bastante relacionados, que é a obesidade e diabetes, que geralmente causam um processo inflamatório no corpo, né, um aumento da reação inflamatória, e também causam resistência à insulina, né, estão bastante ligados à resistência à insulina. E a gente começou a estudar isso lá no laboratório, quando eu estava ainda na pós-graduação, né? Na verdade, a minha orientadora, Fernanda de Felice, tinha começado a estudar isso antes no pós-doc dela, trouxe essa linha de pesquisa para o Brasil e eu comecei a fazer alguns experimentos em vivo com isso, né? Fazer experimentos em modelos animais com isso. E o que a gente observou, na verdade, é que se a gente utiliza medicamentos antidiabéticos em camundongos, que são modelos para a doença, a gente vê reversão do prejuízo de memória que eles têm. Então, isso abre uma perspectiva bastante interessante, e abriu, de fato, até porque isso está sendo testado em humanos hoje, né, em outros países, a possibilidade de que medicamentos que já são aprovados para tratamento de diabetes possam, digamos, ter algum benefício que eventualmente nem seja a cura ainda, né, mas pelo menos prolongue ou diminua assim, a intensidade da perda de memória dos pacientes ao longo do tempo, né? E aí a gente tentou estudar mecanismos de como isso acontece. Nós conseguimos mostrar que essas proteínas que se acumulam, que eu acabei de comentar, né, que se acumulam no cérebro no paciente com a doença, que são peptídeos beta-amiloide, ele causa uma espécie de resistência à insulina no cérebro. Que quando a gente estuda bioquímica não é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente fala de resistência à insulina no fígado, no músculo, mas a gente viu que existe um mecanismo através do qual esses oligômeros causam resistência à insulina no cérebro. Isso passa por um processo, uma reação inflamatória no cérebro, por assim dizer, que é disparada pela microglia, que é um tipo de célula imune do cérebro, por assim dizer, né? E a gente viu que esse processo é iniciado por esses oligômeros, que a gente chama do peptídeo beta-amiloide. Então, esse quadro estabelece para a gente que existe uma disfunção metabólica no cérebro de pacientes com Alzheimer e que talvez isso possa ser corrigido utilizando medicamentos antidiabéticos, né? São utilizados como antidiabéticos. Então, é mais ou menos essa história que a gente desenvolveu no laboratório, e isso contribui para a gente entender como que o diabetes e a obesidade e, eventualmente, outras doenças metabólicas que levem à resistência à insulina possam contribuir para a perda de memória e, ao longo... Geralmente, as pessoas têm obesidade e diabetes no meio da vida, né, entre seus 20 e seus 60 anos, e isso pode contribuir para que lá no final da vida, depois de 65, quando a doença de Alzheimer mas começa a se manifestar geralmente, você tem um risco aumentado de desenvolver demência, né, desenvolver a doença de Alzheimer. Bem legal, Michel. É interessante sair dessa caixinha de pensar só no sistema nervoso e considerar os fatores ambientais e tal. Você até comentou aí da obesidade também como uma comorbidade de risco, né? Você pode contar um pouco para a gente qual a relação do exercício físico com a doença de Alzheimer e prognóstico e como ela progride em relação à prática de exercício físico do indivíduo? Essa é uma outra pergunta bem interessante, porque, bom, até esse momento a gente estava pensando muito na farmacologia, por assim dizer, né? Em um tratamento farmacológico. Só que a gente pensa que tem outros fatores que podem, assim, de fato, prevenir e diminuir, né, a chance de nós termos não só doença de Alzheimer, mas também outros problemas de saúde, né? Doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. E, assim, o mais barato, aplicável e, assim, sem muita contraindicação é o exercício físico, né? Isso nos motivou, então, a tentar seguir estudando se e como o exercício físico poderia ter algum efeito num contexto de doença de Alzheimer, né? E aí, a gente já sabia também que o exercício físico, pessoas que praticam exercício físico regular ao longo da vida, têm menos chance de desenvolver Alzheimer. Além disso, saíram estudos um pouco mais recentes, sugerindo que no início da doença, pessoas que conseguem praticar atividade regular, assim, atividade física regular, caminhada, por exemplo, né, regular, tem uma progressão mais lenta da doença, ou seja, vão perdendo a memória, vão demorando mais a perder a memória, por assim dizer, né? Então, isso indicava para a gente que tinha alguma coisa aí, né? E, assim, a gente sabe que o exercício físico faz um monte de coisas diferentes no corpo, né? Os efeitos são pleiotrópicos, os efeitos são bastante variados.
mas nós focamos em estudar um hormônio que tinha sido descrito alguns anos atrás, chamado irisina. E a gente viu que essa irisina, bom, já se tinha mostrado que ela era importante para manter o metabolismo periférico do corpo, né? Ou seja, o tecido adiposo, no fígado e no músculo, e a gente foi estudar se ela tinha algum papel no cérebro. E o que nós observamos, na verdade, é que essa irisina parece estar diminuída em pacientes com Alzheimer, no cérebro de pacientes com Alzheimer. Ela parece também ser importante para prevenir o déficit cognitivo, ou seja, se a gente dá irisina para modelos animais, né, que têm sintomas de doença de Alzheimer, a gente vê uma prevenção desse efeito. E importante, uma coisa que foi importante que a gente mostrou, é que ela parece mediar, o efeito do exercício parece depender da irisina para acontecer, o efeito benéfico sobre a memória. Então, assim, esse conjunto de ideias também reforça, não só pela ação da irisina, mas também por tudo que o exercício faz, né? A importância de praticar exercício físico ao longo da vida, porque vai diminuir o risco de ter Alzheimer e também, de brinde, você ganha redução de chance de ter um monte de outras doenças, né? Então, o exercício físico ele é bastante importante. Então, assim, fazendo uma grande conclusão dessa história toda, é que controlar o estilo de vida, seja pela alimentação, evitar ingerir excesso de calorias, fazer exercício físico e também fazer atividades que sejam boas para o cérebro, em conjunto parecem ser importantes para prevenir a doença de Alzheimer. E a gente aqui no laboratório, na FRJ, está tentando entender os detalhes moleculares de como isso tudo acontece. Legal. Então, o teu recado está dado, né? Exercício físico e cuidar da dieta. Bom, a gente está no momento, na verdade, a gente só está conversando dessa forma aqui, né, com a turma, por conta da Covid. Então, é inevitável a gente não levantar esse assunto aqui, né? Tem um trabalho que saiu do pessoal daqui do Brasil também, da Unicamp, né, que mostra que o açúcar, né, a glicose, ele é capaz de aumentar a possibilidade de multiplicação do coronavírus, né, e a produção de citocinas, o que faz com que o diabetes seja um fator de risco para a Covid. Aí eu queria saber, quer dizer, de toda essa relação que você já tem estudado, né, da diabetes com Alzheimer, se daria para a gente eventualmente especular se a doença de Alzheimer também pode ser considerada um fator de risco para a Covid. Dá para fazer esse tipo de associação? Olha, primeiro esse trabalho do pessoal da Unicamp foi super interessante. Acho que é mais um motivo de orgulho para a ciência brasileira, né? E é um motivo de orgulho, acho que para todo mundo, mesmo que não seja cientista, para a gente ver que tem trabalhos de qualidade, que a ciência brasileira está fazendo coisa de qualidade aqui. Como você falou, eles mostraram que os níveis, uma alta glicemia, por assim dizer, né, favorece a replicação do coronavírus. Então, isso podia explicar a incidência de casos mais graves, né, em pacientes obesos e com diabetes, né, então tornando-se fator de risco. E a gente sabe também que em alguns casos, não são em todos, mas em alguns casos, pacientes com Alzheimer desenvolvem uma espécie de resistência à insulina e desenvolvem quadros de hiperglicemia também. Então é possível, de fato, que em alguns casos você possa dizer que a doença de Alzheimer é um fator de risco para o coronavírus. Isso só gera, claro, uma bola de neve que complica o cenário todo, né? Mas é importante dizer também que o paciente com Alzheimer, ele, além de já ter passado por um histórico de vida possivelmente deletério, no sentido em que você já deve ter tido acúmulo de várias injúrias ao longo do tempo, né? E isso o torna mais frágil, torna mais sensível, né, a qualquer outra novidade, como é o caso, novidade ruim, como está acontecendo, né, do coronavírus. Existem outros desafios também para o paciente com Alzheimer, que é ser cuidado em tempos de coronavírus, por exemplo, né? Ter cuidadores próximos, acompanharem, né, até a ocorrência de sintomas de coronavírus. Então, tem fatores sociais aí que vão contribuir também, eu acho, para um risco aumentado que o paciente com Alzheimer vai ter para complicar o quadro de coronavírus se tiver, né? Então, é um quadro complexo que envolve, claro, fatores clínicos, epidemiológicos, mas também de saúde pública e sociais, né? É muito importante a gente estar atento para esse tipo de coisa. Michel, você comentou que tem testes clínicos acontecendo em outros países, né, inclusive com medicamentos antidiabéticos, para tratar a doença de Alzheimer. E a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença que esbarra em vários desafios, assim, tanto no diagnóstico em vida ainda, que é sugestivo, quanto no tratamento, que ainda não existe um tratamento que não seja
sintomático, né? Ou enfim. Eu queria que você contasse um pouco para a gente das perspectivas, assim, o que você sabe que está acontecendo no mundo, medicamentos promissores e terapias em geral promissoras. Olha, não tem nada aprovado ainda, assim, então eu já quero fazer esse disclosure, né, de que não tem nada. Então as pessoas não têm que sair usando nenhum medicamento que não está aprovado, né? Como a gente está bem vendo hoje em dia, né? E agora está todo mundo focado no tratamento do coronavírus. Mas eu acho que a gente tem que ser otimista porque passou-se muito tempo, décadas, em que as pessoas estavam pessimistas sobre o tratamento para Alzheimer. Porque muita coisa era testada e nada funcionava, de fato, né? Nada tinha um efeito em humanos, né? Que fosse importante. Mas, nos últimos anos, primeiro que o conhecimento, eu diria que abriram novos caminhos para o conhecimento na área de Alzheimer. Então, a gente entende muito melhor a doença hoje, o cenário é muito mais claro do que era um tempo atrás, e tem muita coisa sendo testada, inclusive vários desses medicamentos que já são aprovados para uso clínico em outras doenças, né? A gente chama de off-label, né? Talvez, assim dizer. Mas, e agora esses medicamentos estão sendo testados, de fato, para a doença de Alzheimer, para eventualmente serem aprovados se tiverem um efeito positivo. Além disso, muito se estudou ao longo dos últimos 20 anos sobre terapias anti-amiloides, que são aquelas para bloquear aquele acúmulo de beta-amiloide no cérebro, e também não tinha aparecido nada muito novo, mas recentemente saíram achados de que um anticorpo chamado aducanumab, que está em teste clínico, né, ele é efetivo para diminuir o déficit cognitivo, diminuir a progressão da doença em alguns grupos específicos de pacientes com Alzheimer. Agora está assim, sendo priorizado para análise no FDA, que é a agência, como se fosse a Anvisa americana, né, que aprova esse tipo de medicamento, para ser aprovado. Então, em breve, deve ter um novo medicamento para ser usado em pacientes com Alzheimer no mercado, por assim dizer. E, além disso, assim, muito se avançou e tem muito teste clínico sendo feito com resultado inicial promissor para pacientes com Alzheimer. Então, acho que todo esse esforço que a comunidade científica fez aí ao longo dos últimos 10, 15 anos, agora deve voltar como um resultado efetivo. Assim, imagino que dentro de 5 anos, por aí. Então, acho que tem uma perspectiva real de a gente conseguir intervir e tratar a doença de Alzheimer de uma forma que não seja apenas sintomática, como é feita até hoje, né? Então, acho que a perspectiva é bastante otimista. E isso, claro, só acontece por causa do começo na ciência básica, né? Que é feito em vários lugares do mundo, inclusive aqui, né, na UFRJ. Nosso grupo tem trabalhado com ciência básica relacionada ao Alzheimer, mas, enfim, tem vários outros grupos de pesquisa trabalhando em outros aspectos importantes, como o caso do Stevens e, enfim, de outros cientistas cariocas e brasileiros, né? E no mundo todo. Então, é muito importante a gente reforçar essa noção de que a ciência básica é importante e estimular, na verdade, as pessoas não só os interessados a se juntarem nesse barco científico, por assim dizer, mas também quem não, enfim, segue para outras áreas da vida, também é importante apoiar, né? E saber da importância do que é feito dentro dos laboratórios, né, de pesquisa. Maravilha. Michel, a gente está chegando no final aí do nosso papo. Dá para a gente ficar aí mais umas 2 horas conversando sobre ciência e sobre a tua pesquisa. E a gente vai deixar no link aqui do vídeo algumas das tuas publicações mais recentes e também link para o site do laboratório, né, o que mais você tiver associado, que é importante. O objetivo desse vídeo é justamente poder motivar as pessoas para que elas busquem mais informação sobre o assunto, né, sobre a pesquisa feita no Brasil, sobre você como professor da FRJ e sobre a doença de Alzheimer também. Então, queria te agradecer muito pela presença. José também, muito obrigado aí pela organização, né, dessa atividade. E se Michel e José quiserem falar mais algumas palavrinhas para os alunos, a gente depois encerra. Então, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui conversando, é sempre bom estar ouvindo. Eu acho que, assim, a palavra para os alunos é que vocês, como o Stevens falou, buscam e passem a observar mais a ciência que é feita ali naqueles corredores do CCS. Agora não tem ninguém indo ao CCS, de fato, por conta da situação em que estamos, mas naquelas várias portas que não são salas de aula, né, tem muita ciência acontecendo e é muito importante que vocês busquem e vejam a qualidade do que é feito ali, né? Existem, especialmente, muitas oportunidades de iniciação científica, mesmo para quem está fazendo fisioterapia, que às vezes pode pensar que não é a carreira, a disciplina mais científica, por assim dizer, é mais profissional, mas tem muitas oportunidades de iniciação científica para quem for buscar, e é só você buscar sobre
o que está sendo feito ali. Então, vou deixar depois o link do laboratório, do site do laboratório, também o link para alguns trabalhos, e estou à disposição, se alguém depois quiser me escrever um e-mail e perguntar alguma coisa, estou à disposição para conversar um pouco também, fora do vídeo aqui. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado, Steven. Beleza, gente, era isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e em breve a gente vai conversar também sobre esse papo que a gente teve com o Michel e também sobre o restante da disciplina. É isso aí.